Olá, prezado aluno, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês já me conhecem. Meu nome é Audrey Andiara. Sou graduada em Nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestre em Ciência da Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa. Além disso, sou servidora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais no cargo de nutricionista. Na nossa segunda e última aula, falaremos sobre o comportamento alimentar e a publicidade de alimentos, sobre o consumo adequado e consciente, além da agricultura familiar e dos alimentos orgânicos. Vou iniciar a aula de hoje perguntando: como está o consumo alimentar de vocês? Ainda possuem o hábito de ingerir arroz com feijão? Consomem frutas, legumes e folhas todos os dias? E os produtos industrializados? A publicidade e a propaganda têm influenciado as suas escolhas alimentares e da sua família? Vejamos no slide 2. A publicidade e a propaganda de produtos alimentícios, cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, influenciam comportamentos alimentares, especialmente das crianças e dos adolescentes. A propaganda é uma das principais formas de se divulgar produtos. Seu papel é tornar o produto anunciado algo mais desejado e necessário. Muitas vezes, para conseguir esse resultado, a propaganda tenta passar a ideia de sucesso e modernidade ao produto que está sendo divulgado. Esse processo não é diferente para os alimentos. Quem já viu uma criança encantada ao ver o seu super-herói favorito anunciado em um suco artificial ou em um refrigerante? Ou uma criança querer toda a coleção de brinquedos distribuídos em promoções de refeição e sanduíche? Interessar-se pelo novo biscoito recheado da propaganda, que vem em formato de bichinhos e é super divertido? A televisão é apontada como um fator que influencia a alimentação, promovendo principalmente hábitos alimentares pouco saudáveis, uma vez que na grade de programação televisiva é veiculado um grande número de propagandas de alimentos industrializados e de baixo valor nutricional. Assim, uma equação nada saudável é criada. Vejamos no slide 3. Pessoas que acreditam em quase tudo o que assistem na propaganda, mas muitas propagandas de alimentos com quantidade elevada de açúcar, gordura saturada, sódio. Mais o uso de brindes e da imagem de que esses alimentos são saudáveis é igual a um conjunto de fatores que favorecem a obesidade e o aparecimento de consequências ruins à saúde das crianças. A propaganda, principalmente na televisão, incentiva o consumo de alimentos que nem sempre são essenciais ou fazem bem para a nossa saúde. Um grande problema é que são
anunciados muitos alimentos que têm em excesso nutrientes que não devem ser consumidos em grandes quantidades, como já vimos, a gordura saturada, a gordura trans, o açúcar, o sódio. Ao contrário disso, tornou-se menos comum vermos propagandas que estimulem o consumo de verduras, legumes, feijão, frutas e outros alimentos saborosos e ricos em nutrientes. Então, para ajudar a proteger a saúde da população, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, começou a discutir com toda a sociedade os caminhos para a melhoria das propagandas de vários produtos, entre eles os alimentos. A ideia é que as propagandas não coloquem em risco a saúde das pessoas, principalmente a saúde das crianças e dos adolescentes. Todos nós podemos contribuir para a construção de uma vida mais saudável, não é mesmo? A família, a escola, as indústrias, todos devem contribuir para que a nossa sociedade seja mais saudável. Vejamos no slide 4. É necessário resgatarmos a nossa cultura alimentar, valorizando os alimentos saudáveis da nossa região e resistindo aos apelos das propagandas. Antes de comprar um alimento, é preciso olhar com muita atenção os rótulos dos produtos, o prazo de validade, a lista de ingredientes, a aparência e verificar se a embalagem está íntegra. Não se pode comprar produtos que tenham as embalagens sujas, amassadas, estufadas, enferrujadas, furadas ou abertas. Algumas atitudes favorecem a nossa saúde. Comer sempre frutas e verduras, beber muita água e praticar alguma atividade física. Devemos também dar uma atenção especial às crianças e adolescentes no que diz respeito à formação do hábito alimentar. Vejamos no slide 5. Quando o meio ambiente é desfavorável, o mesmo pode propiciar condições que levem ao desenvolvimento de distúrbios alimentares que, uma vez instalados, poderão permanecer ao longo da vida. Nesse contexto, a alimentação durante a infância, ao mesmo tempo em que é importante para o crescimento e desenvolvimento, pode também representar um dos principais fatores de prevenção de algumas doenças na fase adulta. A disponibilidade e o acesso ao alimento em casa, as práticas alimentares e o preparo do alimento influenciam o consumo alimentar da criança. A população infantil é influenciada pelo ambiente onde vive, que, na maioria das vezes, é constituído pelo ambiente familiar. No caderno didático da disciplina, nas páginas 35, 36 e 37, vocês encontrarão algumas informações importantes relacionadas ao comportamento alimentar da criança e do adolescente. Aproveitem para ler e discutir com seus colegas e com seu tutor. Tenho certeza que essa atividade irá ajudá-los no sentido de acompanhar e orientar crianças e adolescentes em sua educação alimentar.
Caros alunos, trataremos agora de alguns assuntos abordados na unidade 3, sobre o consumo consciente. Vamos iniciar nossa conversa falando sobre rótulos de alimentos. Você sabe o que está comendo? O rótulo é a identidade do produto. Hoje, o rótulo nutricional dos produtos comercializados no país devem apresentar as seguintes informações. Vejamos no slide 6. Nome do produto, lista de ingredientes que compõem o produto, quantidade em gramas ou mililitros que o produto apresenta, prazo de validade do produto, identificação da origem do produto e informação nutricional. Em 21 de março de 2001, foi publicada a resolução que estabelece que todos os alimentos e bebidas embalados devem apresentar informação nutricional. Isso significa que, além de informações gerais, os fabricantes de alimentos devem disponibilizar os produtos com as seguintes informações: valor calórico, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, colesterol, fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio. Entender as informações do rótulo permite que o consumidor faça uma escolha mais consciente na hora da compra. Com o rótulo, podemos saber o que estamos consumindo, comparar os alimentos e fazer escolhas melhores. Vejamos no slide 7 a informação nutricional do leite integral. Observem na coluna à direita os valores diários dos nutrientes que a população brasileira deve consumir para ter uma alimentação saudável. Para cada nutriente temos um valor diferente. Como usar essa informação para termos uma alimentação mais saudável? Vamos considerar como exemplo o cálcio, que tem o valor diário de 800 miligramas, ou seja, essa é a quantidade que a população brasileira com idade maior que 5 anos deve consumir para ter uma alimentação saudável. Vamos ver as informações nutricionais do rótulo. Se tomarmos a porção de 1 copo de leite integral, ou seja, 200 ml, estamos ingerindo 245 miligramas de cálcio. Com base nessa informação, quanto mais de cálcio precisamos ingerir até o final do dia? Com o consumo de 1 copo de leite, estamos ingerindo 245 miligramas de cálcio, não é mesmo? E 245 miligramas de cálcio representam 31% dos valores diários. Dessa forma, durante o resto do dia, precisaremos consumir o que falta para completar 800 miligramas de cálcio, ou seja, 555 miligramas de cálcio, que representam 69% dos valores diários.
Entender e utilizar as informações nutricionais contidas nos rótulos dos alimentos é a chave para que você escolha bem os produtos que consome diariamente com sua família. A escolha de alimentos saudáveis reduz o risco de certas doenças, como obesidade, diabetes, câncer e hipertensão. A prática do consumo está presente constantemente no nosso dia a dia e, ao consumir, devemos adotar atitudes que evitem também o desperdício de alimentos, utilizando os recursos de forma sustentável. No caderno didático, vocês encontrarão dicas excelentes e orientações de como vocês devem realizar as suas compras, tanto de alimentos in natura, como verdura, legumes, frutas, quanto de alimentos industrializados. Para adquirir alimentos industrializados um pouco mais saudáveis, a dica é sempre consultar o rótulo dos alimentos. No caderno didático da disciplina, nas páginas 41, 42 e 43, vocês encontrarão algumas orientações para a realização das suas compras. Ainda na unidade 3, vocês aprenderão que a prática do consumo consciente e responsável inclui o não desperdício de alimentos e a redução da geração de lixo. Milhões de seres humanos em todos os continentes morrem por falta de alimentos ou por falta da variedade alimentar necessária para a sustentação da vida saudável e produtiva. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos. Em média, 1/3 do que compramos em alimento vai direto para o lixo, porque compramos bem mais que precisamos e o alimento estraga. Para evitar o desperdício, é preciso comprar bem, conservar bem e preparar bem os alimentos. Observem no slide 8 algumas dicas para evitar o desperdício de alimentos. Antes de ir ao supermercado, sacolão, mercado, faça uma lista de compras. Assim, você evitará compras desnecessárias. Alimente-se antes de sair para as compras. A fome faz você escolher e comprar alimentos desnecessários. Prefira produtos cultivados na sua região, reduzindo assim o custo de transporte de alimentos e o desperdício. Você precisa prestar bastante atenção nos produtos que irá comprar. Atenção à data de fabricação e ao prazo de validade e ao estado de conservação que eles se encontram. Após a compra, o armazenamento de alimentos deve ser feito corretamente para conservar sua qualidade o maior tempo possível, evitando que estraguem. As instruções de conservação do alimento geralmente estão no rótulo do mesmo. Vejamos um exemplo no slide 9. Observem no rótulo as instruções de conservação doméstica. Quando o alimento, no caso, o exemplo do lombo congelado, for armazenado a temperatura entre 4 a 8 graus centígrados, ou seja, na geladeira, ele deverá ser preparado para consumo em 1 ou 2 dias. Aproveitem e consultem o caderno didático da disciplina e conheçam mais sobre as ações para tornar o seu consumo mais consciente e responsável. Prezados alunos,
Vamos passar agora para a unidade 4 e entender a importância da agricultura familiar no Brasil. A agricultura familiar é a principal fornecedora de produtos básicos, produzindo 70% dos alimentos que chegam diariamente à mesa dos brasileiros, sendo, portanto, responsável por garantir boa parte da segurança alimentar e nutricional do país. Além disso, a agricultura familiar tem uma relação bem próxima da alimentação escolar. A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar fundamenta-se nas diretrizes estabelecidas pela Lei nº 11.947, do ano de 2009, que determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal para o Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas. Vejamos no slide 10. Este encontro da alimentação escolar com a agricultura familiar tem promovido uma importante transformação na alimentação escolar, ao permitir que alimentos saudáveis e com vínculo regional, produzidos diretamente pela agricultura familiar, possam ser consumidos diariamente pelos alunos da rede pública de todo o Brasil. O Programa Nacional de Alimentação Escolar contribui para esse crescimento, pois garante que parte dos recursos destinados à compra de gêneros alimentícios para as escolas públicas de educação básica sejam adquiridos diretamente de agricultores familiares. Assim, todos os envolvidos são beneficiados. Por fim, na unidade 5, vocês irão conhecer o conceito de alimentos orgânicos. Para ser considerado orgânico, o produto precisa ser produzido em um ambiente que contemple o uso responsável do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais. O cultivo deve respeitar aspectos ambientais, sociais, culturais e econômicos, garantindo um sistema agropecuário sustentável. A agricultura orgânica almeja o equilíbrio e o desenvolvimento sustentável do meio ambiente, fauna, flora e ser humano, onde todos possam interagir com respeito. Na agricultura orgânica não se utiliza agrotóxicos, nem fertilizantes químicos. O uso de substâncias que coloquem em risco a saúde humana e o meio ambiente não são permitidos. O consumo de alimentos com agrotóxicos pode causar prejuízos à saúde, desde uma simples alergia momentânea até doenças crônicas, disfunções neurológicas, câncer, sobrecarga hepática, entre outras doenças. Apesar da pequena participação dos alimentos orgânicos no mercado agropecuário brasileiro, o consumo desses alimentos está crescendo. A comercialização de produtos orgânicos na atualidade tem se utilizado de significativa diversidade de canais de comercialização. Podemos encontrar alimentos orgânicos em redes de supermercados, em lojas de produtos naturais, em feiras livres, em feiras de produtos orgânicos.
O ideal é utilizar alimentos naturais, se possível, sem agrotóxicos. Os resíduos de agrotóxicos em alimentos trazem agravos à saúde e podem se manifestar em longo prazo em várias doenças, malformação congênita, distúrbios endócrinos, neurológicos e mentais. Além disso, o uso indiscriminado de agrotóxicos pode trazer consequências negativas ao trabalhador rural. Ao consumir alimentos orgânicos, você contribui ainda com a preservação do meio ambiente, uma vez que o solo e a água não serão contaminados. Caros alunos, este é um resumo do caderno didático da disciplina Produção e Industrialização de Alimentos. Aproveitem bem cada capítulo deste caderno. Aproveitem a sugestão de textos para leitura e reflexão, dicas de pesquisa e consultem as legislações e normas que regulamentam a produção de alimentos no Brasil. Saiba que você possui papel fundamental em todas as ações de alimentação escolar, principalmente na garantia da qualidade das refeições ofertadas, visando a saúde e a qualidade de vida do escolar. Deste modo, é essencial o conhecimento de todo o processo de produção de alimentos. Com o estudo desta disciplina, eu espero que você adquira novos conhecimentos, enriquecendo assim a sua trajetória de estudos e contribuindo para a formação de cidadãos mais responsáveis e conscientes de seus direitos e deveres. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos do caderno didático. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desejo-lhes muito sucesso. Um grande abraço.